Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui para trazer para vocês uma porção do Apocalipse, né? Como já falamos da outrora, voltamos a repetir, não é a nossa intenção dar um curso completo do livro de Apocalipse, mas trazer aqui uma base, para que você tenha mais ou menos uma base, quando você ler um determinado texto, você saiba o que aquele texto quer dizer. Então, só para te dar uma luz acerca desse livro tão maravilhoso, livro esse que é chamado de o livro da revelação. Revelação de quê? De alguma coisa que estava em oculto e agora foi revelado para a igreja. Então, é dever de todo cristão, conhecer o livro do Apocalipse. E aqui no texto de hoje que nós vamos estudar, nós vamos falar sobre o livro selado, lá no capítulo 5 de Apocalipse. O livro selado. João, arrebatado em espírito, ele se encontra no céu. E eis que ali no céu, João contempla um livro com 7 selos. E quando nós estudamos esse texto, esse capítulo de Apocalipse, falando sobre esse livro selado, a Bíblia também, ela nos remete para outras passagens, até do Antigo Testamento, de profetas de Deus, que, por exemplo, o profeta Daniel, no capítulo 12, Deus ele fala para ele assim, sela esse livro. Capítulo 12, versículo 4. Não estou dizendo que é o mesmo aqui de Apocalipse, tá? Mas quando você chega lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 9 e 10, se você ler esse texto, você vai ver que o livro que Ezequiel viu ali na sua visão, ele é idêntico ao livro que João também viu aqui no Apocalipse. Pode até ser que seja o mesmo, porque você vê que a descrição bate, a descrição é a mesma. Nós cremos que seja o mesmo livro. Mas uma coisa aqui no Apocalipse que nos chama a atenção é que quando João ele contempla esse livro, ele é informado, né, que ali no momento ali não havia ninguém, nenhum ser celestial, angelical que estava ali naquele momento tinha poder, tinha autoridade, era digno de abrir aquele livro para poder ler o que estava escrito ali. Ali estava, na verdade, os juízos de Deus que seriam derramados sobre a terra. E João, querendo realmente saber o que estava escrito ali, é até compreensível o seu choro, o seu desespero, porque quem realmente tem o coração voltado para as coisas de Deus, quer conhecer mais de Deus. Quem realmente tem o seu coração, desejoso de se aprofundar mais e mais nos mistérios de Deus, ele vai fazer o possível que tudo que tiver ao seu alcance para se aprofundar ainda mais. E eis que naquele momento, João se vê diante de um empecilho. Como é que ele vai conhecer acerca das coisas de Deus, se ali não tem ninguém digno para abrir, para desatar os selos, para que fosse revelado o que estava escrito naquele livro? E é por isso que João começa a chorar. Você vai ver aí no texto, no capítulo 5, eu aconselho que você leia todo o texto para você poder acompanhar esse estudo. Você vai ver que João começa a chorar, começa a se lamentar, porque não tinha ninguém para abrir o livro, para desatar os selos. E é aí que um dos anciões chega para João e diz aquela palavra que todos gostam de ouvir no momento de choro, no momento de desespero: não chore mais. Não chore mais. Eis aí. Olha como é que aquela pessoa fala para ele: eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Títulos messiânicos
encontrados lá no Antigo Testamento. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 49, do versículo 8 a 10, e Isaías capítulo 11, do versículo 1 a 10, você vai encontrar esses títulos messiânicos lá no Antigo Testamento. E o ser fala para João: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Venceu o quê? O que ele venceu? Ele venceu a morte. Ou seja, Jesus ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. Ele realmente venceu a morte. E você vai ver no versículo 6, no versículo 5 ainda, uma outra coisa muito importante, no versículo 6, aliás, que João ele se vira e eis que ele vê um cordeiro como se estivesse sido morto e reviveu. Entenda isso agora, não é que a aparência de Jesus lá no céu é como se fosse um cordeiro. Não, não é. Se você ler lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, a visão de João em relação a Jesus, como é que ele vê? Um semelhante ao Filho do Homem. Mas aqui, ele vê a visão como se de um cordeiro. E isso nos remete para João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante, né, que a Bíblia, ela fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas observe que nessa visão de João, ele não se apresenta como um leão, ele se apresenta como um cordeiro. Um cordeiro simbolizando humildade e simplicidade. Mas veja que mesmo como um cordeiro, esse cordeiro é visto com chifres. Chifres, que na profecia bíblica, chifres simboliza força, simboliza poder. Nós vemos lá no livro de Daniel, falando sobre aqueles animais. Nós vamos ver aqui mais na frente também, falando sobre a besta, né, o anticristo também, que tem chifres. Mas isso aí é para outra ocasião. E uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que ele vai mais uma vez citar os 7 Espíritos de Deus. Ele é citado em outras vezes em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, e aqui no versículo 6, mais uma vez é citado os 7 Espíritos de Deus. Muita gente se confunde, né, quando fala sobre os 7 Espíritos de Deus, e chegam até mesmo a perguntar: Deus tem 7 Espíritos? Não, não é que Deus tem 7 Espíritos. Não vamos esquecer uma coisa: o 7 na Bíblia é o número da perfeição, o número de completude. O número 7, ele aparece só no Apocalipse 40 vezes, só no Apocalipse 40 vezes. E em toda a Bíblia, o número 7, ele aparece mais de 400 vezes, simbolizando perfeição. Então, quando a Bíblia fala, nesses versículos que eu mencionei, sobre os 7 Espíritos de Deus, está falando sobre as 7 manifestações do Espírito Santo. E isso nos lembra o livro de Isaías, capítulo 11, do versículo 1 e 2, em que ele fala também dessa manifestação espiritual, dessa manifestação do Espírito Santo, as 7 manifestações do Espírito Santo. E o mais interessante é aquele texto também de Isaías, capítulo 61, quando o texto, inclusive, que Jesus usa, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para... E aí você vai começar a ver as ações do Espírito Santo na vida de Jesus,
E sabe quantas ações tem lá? Descrita no capítulo 61? 7 também. 7 ações. Tá? Não é que são 7 espíritos, mas é a manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus. Mas prosseguindo, você vai ver no versículo 7, agora no versículo 7, que o livro é dado a Jesus. Ele tem poder e autoridade para tomar aquele livro e mais uma vez, lembra, eu não sei se vocês viram outro vídeo que eu gravei aqui, em que eu disse que o livro de Apocalipse, ele é praticamente impossível de estudá-lo sem que você tenha junto o livro de Daniel. Você vê aqui no versículo 7 que Jesus toma o livro, ele pega o livro, é dado a ele o livro de Deus, Deus dá a ele o livro. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, você vai ver algo semelhante acontecendo ali. E esse de Daniel, sem dúvida, também é Jesus. E olha como é que se completa aqui com a profecia de João. E agora, mais uma vez, olha aqui no capítulo 5 e no capítulo 6, mais uma vez, nós vemos um culto no céu. Um culto no céu. No capítulo 5 nós vemos ali Deus sendo adorado. No capítulo 6 nós vemos Jesus sendo adorado, sendo reverenciado. Tu és digno, tu és merecedor, tu és poderoso. Os seres angelicais exaltam a Jesus. Do versículo 9 até o 14, nós vemos mais uma vez um culto sendo realizado no céu. Mas uma coisa aqui que me chamou a atenção ainda esses dias que eu estava estudando esse capítulo para poder passar aqui em vídeo, eu gravei um vídeo falando sobre o trono de Deus. E lá nesse vídeo, vocês vão ver quando eu falo sobre esses 24 anciões que estão ali assentados em tronos diante de Deus, coroados. E naquele vídeo eu digo lá que não sabemos quem é. Mas aqui nesse capítulo nos dá uma dica de quem são esses 24 anciões. Veja o que eles dizem no versículo 9, quando eles louvam a Jesus. Olha o que eles falam, que com o seu sangue nos compraste para Deus. Entenda isso. Se esses 24 anciões fossem anjos, eles não diriam que o sangue de Cristo os compraste para Deus, porque os anjos não precisam de redenção. O sangue de Cristo, em relação aos anjos, não tem efeito nenhum, mas sobre nós, seres humanos, sim, tem efeitos. E olha que esses anciões, eles dizem que o seu sangue nos comprastes para Deus, redenção, coisa que somente o homem tem acesso. Então, o que nós cremos, o que eu creio, o que os estudiosos da Bíblia creem? Que esses 24 anciões, 12 representam os 12 filhos de Israel, e 12 representam os 12 apóstolos de Jesus. 12 representam o Antigo Testamento e 12 representam a Igreja de Cristo. Tremendo e maravilhoso. Eu cheguei a essa conclusão depois de ler o versículo 9. E a partir daí em diante, um culto a Deus, a Jesus, é celebrado mais uma vez. Aquilo que eu disse no capítulo 4, falando sobre o trono de Deus, eu volto a falar aqui. Eu vou ter que abrir um parêntese aqui para falar sobre isso. Vou terminar esse vídeo falando sobre isso. A maneira certa de cultuar a Deus.
quando nós saímos de nossa casa para ir para a igreja, nós temos que ter em mente que nós não vamos lá somente para pedir a Deus, Senhor, olha por mim. Deus, Ele olha. Deus, Ele atende nossas orações, sabe disso. Mas um culto de adoração tem que ser todos os objetos do culto, desde os 3 hinos cantados antes do culto, algumas igrejas ainda permanecem assim, a palavra que for lida, os testemunhos que serão ditos, tudo tem que ser para adorar a Deus. O que está faltando hoje em nossas igrejas, o que está faltando hoje é adoração. É por isso que Jesus mesmo disse que Deus, Ele tem procurado aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adoração. As nossas orações precisam ser feitas, precisamos orar a Deus, como você viu aí no texto, né? As nossas orações chegam até Deus como um incenso, né? Tem lá um lugar reservado para as nossas orações, mas quando vamos cultuar a Deus, vamos esquecer de nós e adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Já no próximo vídeo estaremos sim, capítulo 6, o início da grande tribulação através dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Tem uma dúvida muito grande nesse texto que vamos tirar para você aqui no próximo vídeo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.